O jornal espanhol afirmou que Ancelotti transformou o Brasil ao promover alterações em comparação ao empate com o Equador em 0-0. Para o periódico, o crédito da vitória deve ser o treinador ao deixar a equipe mais bem preparada com a bola em melhorias no meio de campo e nos laterais. Bom, e tudo isso foi determinante para o Brasil vencer o time do Paraguai por 1-0. Quero saber de você, qual foi a sua avaliação da seleção brasileira pela classificação, pela vitória e pela postura em campo? Olha, em relação à seleção brasileira, eu vi uma seleção que a gente entende taticamente, né? Então fica muito mais fácil de você até narrar futebol. Você sabe, com exceção do Cunha, do Matheus, que teve liberdade para fazer o que quisesse e foi muito bem. Foi muito bem. Ele ficou solto, hora na esquerda, hora na direita. Teve momentos que vinha para a zaga, aquela coisa toda. Eu passei uma situação muito difícil depois do jogo ontem, eu queria dizer aqui, porque o Capelanes deu um trabalho danado, entrou em depressão profunda, porque ele queria a seleção fora da Copa do Mundo. É o sonho da vida dele, arrebentar com o futebol brasileiro. E aí o que acontece? Ele tá comigo aqui. Oi, boa tarde, Capelanes. Não é só hora de falar ainda, pô. Então o que acontece? Não é só hora de falar, Capelanes. Em relação a treinador, ok, indiscutível, a gente sabia que isso aconteceria pelas qualidades que o Ancelotti tem. Mas, assim, o que falta à seleção brasileira, que me deixa muito preocupado, é o talento individual que não apareceu ofensivamente. O cara que pega a bola, que dribla 1-2, faz um golaço. Neymar. Eu vi... o Neymar é esse cara para fazer isso, a gente sabe disso. Mas ele não vai fazer isso sozinho, ele precisa do Vini, ele precisa do Rafinha. Eu vi um Rafinha sem aquela qualidade que a gente vê ele jogar no Barcelona. Aqueles problemas que a gente Mas o adversário muito fechado não dificultou isso também? O Paraguai, em momento algum, partiu para o jogo. Sim, dificulta, mas o talento individual quebra essa barreira de marcação. A gente está acostumado a seleção brasileira enfrentar equipes fechadíssimas. Mas quando você tem um talento individual, você consegue quebrar essa barreira. Com 2, 3 dribles, com 2 dribles, um drible certo. Então isso não aconteceu ontem, eu fiquei um pouco preocupado, mas acho que o Ancelotti vai dar conta disso aí. Chico Garcia, você também ficou preocupado, assim como Ulisses? Gostou da atuação? Quais são os pontos a se destacar ou até a criticar? Eu acho que tem ótimas notícias, na data FIFA, inclusive, e algumas ponderações, evidentemente. Individualmente, eu acho que eles ainda estão devendo, o Vinícius Júnior e o Rafinha, que jogou ontem. Sim, mas aí o que a gente precisa compensar no coletivo, que era algo que não existia. Aí ontem ele foi corajoso, né? Até porque era o Paraguai, jogava em casa, tem um contexto, não era a Argentina no Monumental de Núñez. O 4-2-4 funcionou, mas por que funcionou? Exatamente por essa mobilidade toda. A gente estava tentando aqui prever o que poderia acontecer, né? Rafinha por dentro, não, jogou pela direita. O Martinelli, que eu achei que daqui a pouco jogasse pela direita, jogou pela esquerda auxiliando o Vini também caindo por dentro. O Matheus Cunha foi o cara que confundiu completamente a marcação, porque é isso, uma defesa fechada, não adianta deixar um centroavante enfiado lá no meio dos zagueiros. Não tem como. Então esse cara tem que sair da área, ele puxa a marcação, ele roda, o gol é uma assistência dele por uma jogada que ele acredita. Então, assim, muitas coisas positivas, especialmente nessa movimentação do ataque. Agora, para mim, o grande jogador a se destacar ontem, eu sei que as pessoas às vezes torcem o nariz para ele, foi Bruno Guimarães. Furacão, né, velho? O Casemiro protegeu a defesa e acho que se afirmou como titular, mas o Bruno Guimarães, cara, ele fez assim, ele desarmou, ele pisou na área, ele finalizou. No Newcastle ele é meio um faz-tudo, né? E na seleção, vejam como o coletivo atrapalha. Ele não conseguia, ele era um carimbador de notas, um cara burocrata lá, que tocava de lado e não conseguia desenvolver o jogo dele. Ontem foi a melhor partida dele com a camisa da seleção, sem falar no Alex zagueiro. Então, muitos pontos positivos. E olha, Renata, em, 3, 4 treinos e 2 jogos do Ancelotti. E o Bruno Guimarães, se não fosse aquela bola que o Cáceres, o lateral paraguaio, tirou já praticamente no gol, teria feito Aí a gente já falando, nossa, olha o Bruno Guimarães, jogou muito e ainda fez gol. É isso. Não é? Então, realmente evoluiu muito, até do que apresentou contra o Equador, que ele não fez um grande jogo. Mas eu sei que eu vou falar algumas coisas aqui, o pessoal fica falando em cima. Não, é a sua opinião, não, é minha opinião. Liberdade, é isso aí, é minha opinião. Então prestem atenção. Né? Eu não vou criticar o Ancelotti aqui, porque eu seria até injusto. Não seria correto. O cara acabou de chegar, menos de um mês de trabalho, 2 jogos, poucos treinos, nem praticamente conseguiu convocar. De trabalho. Pois é. Então o meu ponto de vista é o seguinte, esquece o Ancelotti. Mas eu quero fazer aqui um refresco e colocar aqui um temperinho na sua cabeça, você que é nosso internauta, telespectador, está acompanhando o programa. Se fosse o Dorival, que tivesse terminado o jogo ontem, em casa, contra o potente Paraguai, com 4 zagueiros,
E se fosse o Fernando Diniz que tivesse terminado a partida como Beraldo de lateral esquerdo? São algumas coisas que eu queria colocar para que a gente possa debater. Porque como é o Ancelotti, como tudo é mais bonito da Europa e tal, a gente tenta contemporizar. Eu não vi esse recital que você falou. O Brasil fez um primeiro tempo, obviamente, totalmente ofensivo, porque o Paraguai se fechou. E, ó, quando alguém pega a Argentina, como é que joga? Contra a Argentina, jogam para trás. A gente, vocês analisaram aí a Nations League? Portugal, Espanha, França, a gente está muito distante, infelizmente. E o Brasil, no segundo tempo, ontem, fez um jogo muito ruim. Não conseguiu criar nada. Sobretudo, o gol que o Brasil faz não é uma jogada construída, porque o Brasil pouco construiu. É uma jogada de acreditar e, consequentemente, um gol marcado. Então, o Brasil não tem condições hoje, infelizmente, de arquitetar jogadas. Se você analisar a partida, a Argentina empatou com a Colômbia 1-1 em casa. Mas a Argentina já está no primeiro turno. Mas a Argentina está classificada há mais de 2 meses para a Copa do Mundo. Se você analisar a partida... E a Argentina é atual campeã do mundo. Cadê o resto do argumento? O único que torceu contra o Brasil no Brasil foi você, entendeu? Você tinha dúvida eu não torço contra. Eu só sou realista e não fico na bancada da pachecada. Eu analiso como um gol do futebol aqui. Se você acha que o Brasil jogou bem ontem, eu tenho uma outra forma de enxergar futebol. Porque o Brasil é a única seleção do mundo a ir em todas as planícies. Entendeu? Argumento saudosista. Qual é a nota? Vamos lá rapidinho. Nota do segundo tempo. Qual foi o último jogo que você lembra que o Brasil jogou bem? Nossa, faz o melhor uma que cota. ontem. Faz um tempasso. Então, aí é que tá. Ontem, qual era o objetivo? É sempre assim, com a seleção brasileira é o seguinte... Qual o objetivo? Classificar. Classificamos. Não, mas aí é o seguinte, não jogou bem o segundo tempo. O Brasil se matou no primeiro tempo. O Brasil fisicamente se entregou. O Brasil fez o adversário ficar ainda mais encurralado. Ele gosta de jogar atrás. O Cicinho falava sobre isso. É defensivo. Mas o Brasil também colaborou e muito no primeiro tempo. No segundo tempo cansou, fez algumas trocas. Mas o objetivo foi conquistado. Vencemos. Estamos na Copa, agora é trabalhar com calma. A seleção brasileira ganhou o jogo ontem, parabéns. Valeu, tá na Copa do Mundo, acabou. Não falo mais da seleção. Só isso. Só isso pra vocês. Não tem gol, não tem falatório, não vai ter... Pra cima de mim, não, né, não? Pra cima de mim, não. Tem que mudar muita coisa. O Souza, o Veloso, o Nicola que estão aí. Se vocês quiserem falar de seleção, é o seguinte, classificou, tá tudo certo. Vamos ver o que vai acontecer aí nas próximas convocações. O que é legal pro Ancelotti, dá uma tranquilidade para ele, vai de férias, tá tudo bem, ganhou o jogo de 1-0, valeu. Mais que obrigação e tá tudo certo. Bom, pessoal, e a verdade que para quem acompanhou o jogo ontem do Brasil, a gente percebeu umas trocas de posição entre os atacantes do Brasil. Lembrando que o Ancelotti, ele foi bem ousado ontem. Ele colocou praticamente ali 4 atacantes. O Vinícius Júnior parecia um falso 9 e tudo isso foi determinante para o Brasil pressionar o time do Paraguai e vencer por 1-0. Segundo o italiano Gazzetta dello Sport, o jogo foi um presente de aniversário do Ancelotti. Para quem não sabe, o Ancelotti fez aniversário logo ontem, recebeu grandes homenagens da torcida do Brasil. Foi uma festa e o Ancelotti ficou bastante emocionado com essa situação. Então, o Brasil sim, de fato, ontem... não foi um jogo espetacular, mas a gente percebeu, de fato, uma mão do Ancelotti ali na seleção brasileira. Essa Gazzetta dello Sport, ela deixou bem claro que essa variação dos atacantes, trocando de posições, Rafinha estava no lado direito, depois ia para o lado direito, foi determinante para que o Brasil conseguisse fazer, de fato, um gol em comparação ao último jogo do Brasil, que foi na estreia do Ancelotti, que o Brasil venceu, que não venceu, ficou apenas no empate. O Ancelotti deu prioridade, sim, de fato, à parte defensiva, onde o Brasil vinha tendo muitas dificuldades. Mas ontem as coisas foram diferentes e, querendo ou não, a gente sente uma esperança. Será que, de fato, já percebemos uma mudança bem significativa na seleção brasileira com esses 2 jogos? Eu sei que não podemos dizer que a seleção é uma grande favorita para vencer a Copa do Mundo, mas as coisas estão diferentes e eu acredito que o Brasil possa ter chances de ser campeão da Copa do Mundo mais uma vez. Se vai ser, a gente não sabe de certeza, mas vamos apoiar. O Ancelotti é um grande técnico. O que falta de fato é entrosar e fazer com que esses jogadores joguem o que eles jogam no clube. Comenta aqui embaixo a tua opinião. Valeu e até a próxima.